começar com o provérbio 23, 17 e 18. Na versão revista atualizada, diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Na linguagem de hoje, diz assim: não tenha inveja dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Numa linguagem chamada contemporânea, diz assim: não tenha nenhum pingo de inveja de gente rebelde, mas mergulhe de cabeça no temor do Eterno. É lá que seu futuro está garantido e sua esperança não será frustrada. Na Bíblia Viva, que é uma Bíblia na linguagem parafraseada que a gente fala, diz assim: não inveje o sucesso dos pecadores, tema o Senhor com toda a confiança, porque Ele lhe dará um futuro alegre e cheio de paz. Você nunca ficará decepcionado confiando no Senhor. Então vejam só, o que é que esse texto quer chamar a atenção? Esses dois textos. Primeiro, ele está falando uma coisa que muitas pessoas são tentadas. É inveja. Invejar o outro, que teoricamente está numa situação melhor do que a sua. Mas ele está querendo que a gente lide com a inveja e o temor no Senhor. Então, vamos analisar rapidamente esses dois pontos, esses dois versículos. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Primeiro que a inveja é uma emoção que destrói. A cobiça gera inveja. Né? A cobiça gera inveja. E a cobiça, no caso, se desenvolvendo na inveja, faz você cometer todo tipo de ato. Invejar é desejar para si aquilo que o outro merece, ou que o outro mereceu. Né? Então imagina o seguinte: o irmão Juvenal ganha um prêmio, né? Ganhou uma honraria, né? Na igreja, como um membro fundador da igreja, como um dos diáconos mais antigos da igreja, né? Atuando. Aí tem outro que olha assim: eu tive tanto tempo quanto ele, mas não me deram nada. E aí começa a semente de quê? De inveja. Né? Acha que merece porque o outro recebeu. Então, inveja é achar que você merece aquilo que o outro recebeu. Tá? Então, a inveja faz o quê? A gente desejar a posse, o sucesso, desejar o que o outro tem. O problema é que, além da inveja ser ruim, uma emoção que destrói, você resolve ser invejoso de quê? De pecadores. Se já estava ruim, você achou pouco, quis piorar. E aí você vai começar a ter inveja de pecadores, de pessoas que vivem uma vida de desobediência a Deus. Porque você está começando a invejar o que não é moralmente correto. Alguém às vezes diz assim: mas quando você tem aquela inveja positiva, embora não haja, mas quando você olha assim, alguém diz: rapaz, eu invejo fulano, porque é uma pessoa de respeito, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que sabe se expressar. Isso não é inveja, isso é admiração. Isso não é inveja. Às vezes a gente usa esse termo: não tem inveja fulano. Não, você admira. Como cada um de nós tem pessoas que nós admiramos. Admiramos pessoas que sabem discursar muito bem, sabem falar muito bem. Rapaz, eu queria falar dessa forma. Às vezes você tem a inteligência, mas você não consegue
não tem aquela aptidão. Né? Você tem aptidão para outras coisas. Então, o que o texto está dizendo aqui é que você está invejando pessoas que são desobedientes a Deus. Então, você está começando a admirar pessoas ímpias. Né? Invejar pecadores, meus irmãos, é um desejo de ter o que eles têm e viver como eles vivem. Invejar pecadores é ter um desejo de ter o que eles têm ou viver como eles vivem. Mesmo sabendo que o modo de vida deles é contrário aos princípios de Deus. Então, esse tipo de inveja é destrutiva duas vezes. Porque ele destrói você moralmente e destrói você espiritualmente. Entendeu, irmão Juvenal? Destrói moralmente porque você vai invejar pessoas que cometem atos, fazem coisas erradas. Fazem coisas erradas. É como um político invejar um outro que é corrupto. É como invejar o ladrão. Invejar o assaltante. Invejar o assassino, o matador. Invejar quem trafica drogas. Então você está entrando pelo caminho que moralmente é destrutivo. E ao mesmo tempo ele também é espiritual, porque você está invejando aquelas pessoas, aquele modo de vida que é contrário aos princípios de Deus. Então, esse tipo de inveja é perigosa porque além de destruir a sua moral, vai destruir a sua vida espiritual. E aí mostra que você valoriza a riqueza e os prazeres, que são temporários. Porque o prazer nessa vida é temporário. Muitos prazeres nessa vida são temporários. Muitos. Porque uma hora a vida acaba. Teve gente que buscou viver o prazer ao máximo nesta vida. Ou como diria o título daquele filme, né? Tem um filmezinho de adolescentes jovens, diz assim, vivendo a vida adoidada, adoidadamente ou adoidado, né? Vivendo a vida adoidado. E eu conheci alguns que viveram a vida assim, né? Todos mortos já. Viveram a vida sem limites. Sem limite na bebida, sem limite no uso de drogas, sem limite no sexo, sem limite na velocidade do carro, sem limite para nada. Estão mortos. Eu conhecia um que ele não se alimentava mais, ele só bebia. Acordava para beber, passava o dia bebendo, nem se alimentava mais. O alimento dele era o petisco na hora que estava bebendo. Começou com cerveja, depois cerveja era pouco, passou para aguardente. E só bebida quente que a gente fala, né? Que tem muito álcool. Morreu aí com 30 e poucos anos. Então, uma pessoa que tem esse tipo de inveja, ele rejeita o quê? A sabedoria. Porque quem é sábio rejeita o quê? A inveja. Então, é um ato de sabedoria rejeitar esse tipo de inveja, meus irmãos. É um ato de sabedoria, é um ato também de autocontrole. Você olhar assim, quantas vezes a gente não vê um fulano que a gente admira, depois de ver, poxa, eu queria ter o que esse cara tem, mas depois que descobre como ele obteve enganando, roubando, mentindo, passando a perna nas pessoas, ludibriando, furtando, vendendo coisas ilícitas. Teve gente que até a família renegou para viver uma vida assim. E o resultado é que tem gente que ainda inveja uma pessoa dessa.
Então, a sabedoria rejeita esse tipo de sentimento, né? Então, a gente tem que manter o coração limpo, porque o coração é, como eu disse para os irmãos, tenho dito, o coração é o centro, na visão cristã, o coração é o centro das emoções, centro das vontades, né? É o centro, é o local onde moram os princípios e os valores que a gente tem que defender, que é uma busca de pureza moral, e a pureza no sentido positivo, porque tem gente que fala de buscar pureza, aí alguém acha que é porque quer ser melhor que o outro. Não. É buscar ser melhor para você mesmo. Não é querer ser melhor que o outro, é buscar ser melhor do que você mesmo. Cada dia eu estou sendo melhor do que eu mesmo. A minha referência não são as outras pessoas. Eu sempre tenho dito isso, olha, você não tem que ter referência às outras pessoas. Aí eu quero ser melhor do que fulano. Você tenta ser melhor do que você. A cada dia. A cada dia você tenta ser melhor do que você mesmo. Que você vai ter uma vida mais feliz. Porque você vai ver que você está progredindo. Chega um certo ponto que você vai ver que era uma grande bobagem estar querendo ser melhor do que os outros. Porque muitas vezes aquela pessoa está ali parada no tempo. Ela não busca progredir. Então você acha que chegou a melhoria que pronto, agora não vamos progredir mais não, não. Eu quero ser sempre melhor do que eu mesmo. A cada dia você tem que buscar ser melhor do que você mesmo. Então você vai manter o seu coração livre da inveja. Né? E o sábio de Provérbios diz que antes de tudo, tenha temor ao Senhor. E esse temor tem que ser perseverado, ou seja, você tem que estar buscando. Você tem que estar se dedicando a ele. O temor do Senhor, vocês sabem que é o centro, não só do livro de Provérbios. O temor ao Senhor é o centro da Bíblia. E esse temor aqui não é aquele medo aterrorizante. Já viu uma alma penada, irmão André? Já viu uma alma penada? Nunca viu. Se vê, arrepia do cabelo do pé até o dedão do pé, não é assim? O cabelo da cabeça até o dedão do pé. Não quer ver não, pronto. Então esse é o medo aterrorizante. Esse não é o temor que está sendo falado aqui. O temor que está sendo falado aqui é de respeito, de reverência, de submissão à palavra de Deus. De entender o seguinte, o que é ser submissão à palavra de Deus? Olhar para a palavra e dizer, essa palavra que é o melhor para mim. Isso é ser submisso. Que é o melhor para mim. Cada dia fala no meu coração para que eu seja melhor. Então, esse temor é a base para guiar o quê? Nossa vida, nas questões morais e questões espirituais. E perseverar no temor ao Senhor significa estar se dedicando continuamente e constantemente a esses princípios. É diariamente, irmão Juvenal, estar alinhando os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas atividades que nós fazemos, aquilo que Deus quer de melhor de nós. Aquilo que Deus quer o melhor para nós. Né? Independentemente dos desafios que apareçam e das tentações. Então, eu olho que o temor ao Senhor é o quê? É um contraponto ou um contrapeso à inveja de pecadores. Então, a inveja vai desviar o homem do caminho e o temor do Senhor vai proporcionar um caminho de vida estável. Então, é uma luta entre a inveja de pecadores e o temor ao Senhor. E quem vai vencer o temor ao Senhor? Se você dá lugar a ele. Se você estabelecer que eu preciso ter, preciso alinhar meus pensamentos, aquilo que Deus quer para mim como princípio moral, princípio de vida. Então, aquilo que a palavra de Deus busca ensinar com relação à fidelidade, à justiça, à sabedoria, você tem que buscar se orientar por isso, e não pela vida dos pecadores, que aparentemente podem apresentar um sucesso. Mas a gente não sabe o custo daquele sucesso. Muitas vezes não foi com trabalho, foi com engano, foi com mentira, foi com falsidade. Por isso que eu digo, quando você vê alguém que prospera, você primeiro tem que saber como ele prosperou.
para depois começar a admirá-lo e não para invejá-lo. Então, essas duas coisas estão em oposição, a inveja e o temor. A inveja é destrutiva e o temor do Senhor é construtivo. Você prefere o quê? Invejar os pecadores ou temor o Senhor? Quem escolhe que caminho seguir vai determinar o curso da sua vida. Se vai ser uma vida de derrota ou uma vida de vitória. Então, escolher o temor ao Senhor vai levar uma vida de vitória. Né? Então, a gente vai ter que estar vigilante contra a inveja, que às vezes aparece no coração da gente. A gente nem percebe. Quando a gente já está com um ato de inveja. Meu Deus, eu nem imaginei. Estou pensando isso? Não, não posso pensar isso não. Isso não deve caber no meu pensamento. É aquilo que Paulo diz: miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Porque aquilo que eu quero, que eu sei que é bom, eu não faço. Mas aquilo que é ruim, aquilo que é mal, eu sei que é mal, mas eu não quero fazer. Mas meu corpo, que tem uma lei dentro dela, desse corpo, que impulsiona para eu fazer o que é errado. Então eu sou miserável por isso, porque eu vivo lutando todo dia contra mim mesmo, que a pior luta que existe é a luta contra o próprio ser humano. Então, cultivar o temor ao Senhor precisa o quê? Reconhecer o perigo de desejar a vitória e a prosperidade dos ímpios. Quando aquela vitória, aquela prosperidade não foi abençoada por Deus. Certo? Então é bom cultivar esse temor ao Senhor. E essas escolhas têm que ser diárias, né, meus irmãos? Essas escolhas todo dia. Resistindo à tentação, ter compromisso com o que é correto, com o que é certo, com o que é justo, com o que é honesto, com o que é bom. Então, esse provérbio aqui 17 está lembrando a gente que nós temos que nos encorajar a viver com sabedoria. Rejeitando o quê? Rejeitando o quê? Rejeitando as tentações do mundo. Tentações dos valores que o mundo apresenta. Porque, como João tem dito, repetindo o que Jesus ensinou para ele, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno é o seguinte, a ideia é o seguinte: imagina um buraco no chão, grande. Você pega a terra, coloca dentro, ou coloca qualquer coisa dentro, e depois cobre com terra, né? Cobre tudo. Jaz no maligno é como se a terra estivesse coberta pelo mal, por todos os lados. Não tem nenhum lugar que se livrou. Está totalmente coberto. Jaz é nesse sentido. Sepultado. Então, nós, por isso que Jesus diz, olha, a igreja, aquela igreja visível, invisível, que ela vai se demonstrar visível pelas práticas da igreja, das pessoas, né? Então, elas são sal e luz por quê? Porque elas refletem valores do reino de Deus. Que é fonte de quê, gente? Fonte de paz, de alegria, de prosperidade, certo? Quando a gente vai para o versículo 18, diz assim: porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. O que é que esse outro versículo está completando? Porque, veja só, os dois versículos são juntos, o 17 e o 18. A gente viu no primeiro que o temor do Senhor, a gente tem que cultivar ele, para não invejar os ímpios. E esse provérbio assegura que confiar nesse caminho e no temor do Senhor vai trazer o quê? Uma recompensa futura. Mas às vezes o pessoal acha que é futura, é depois que eu morrer. Não, é nessa vida. É nessa vida. Cultivar o temor do Senhor trará recompensa nessa vida. Não, nessa vida. Bom futuro, irmã Solange, é um futuro que segue o caminho de sabedoria. Então o futuro da irmã é amanhã. Não é quando morrer.
É cada dia cultivando e é cada dia amanhã vai ser melhor do que hoje. É aquilo que eu disse. Busque ser melhor do que você mesmo. Não, eu vou buscar ser melhor do que eu mesmo. Eu amanhã, eu quero olhar para ontem, para hoje e ver que amanhã eu estou melhor do que hoje. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Todo dia. Rapaz, como é que eu estou? Será que eu melhorei? A gente tem alguns indicativos. Né? Imagina controlar a ira. Não é fácil. Né? Eu mesmo passei experiências assim de, como eu já disse para os irmãos aqui, né? Contratar umas pessoas para dar uma pisa no vídeo. Isso já faz o quê? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Até hoje, eu olho para trás e, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça e ia fazer uma bobagem dessa? Né? E hoje eu passo pela pessoa, se falar comigo, eu falo com ele, respondo, falo, converso. Se sentar comigo para conversar, eu converso. Não tenho mais nenhum sentimento negativo. Então, eu olho para mim e digo, não, eu acho que eu melhorei. Né? Eu acho que eu melhorei. Né? Eu quero que Deus abençoe ele. Né? Outro problema que eu tinha era discutir em trânsito. Não adianta. Você não resolve nada. E olha que você encontra cada figura, que você olha assim, no trânsito que nós vivemos hoje, por exemplo, às vezes as pessoas andam com muita pressa. E pode acontecer um acidente a qualquer hora, principalmente em trânsito muito engarrafado, sabe? E as pessoas não respeitam muito as leis de trânsito. Fica difícil. Mas tem gente que é interessante. Semana mesmo eu estava em Prazeres e aí eu fui fazer o contorno embaixo do viaduto. E eu tô olhando pro lado de cá, porque carro do lado de cá, carro atrás, carro do lado de cá. E o indivíduo querendo o ônibus me imprensando. Aí eu vim pro lado de cá. E eu buzinando pro ônibus. Aí tinha um rapaz de moto, mas eu tô olhando para cá, porque o cara aqui tá querendo me trancar, né? Aí eu buzinei e fui, passei. Quando eu passei, um indivíduo de moto porque queria passar pro lado de cá, mas não dava para ele passar. Depois eu fiquei analisando. Aí ele passou, ficou buzinando, ficou dizendo comigo, passei, eu disse, meu amigo aí. Não, eu disse, meu amigo, me desculpe, eu não vi você. Porque o homem estava me trancando. Aí sabe o que o rapaz disse? Você viu, você fez, foi de propósito. Aí eu disse, olha meu amigo, se você está achando que eu fiz isso de propósito, continue assim, você vai ver o que vai acontecer com você. Porque a pessoa está dizendo que não viu, você não está aceitando as desculpas. Né? E foi embora. Ou seja, eu disse, ó, Deus abençoe esse indivíduo, porque se ele continuar com essa mentalidade, ele vai ter problema mais na frente. Vai se bater com o pior do que ele ou igual. Né? Eu disse, meu Deus do céu, como é que um indivíduo você para? Não adianta você discutir em trânsito. Eu sempre digo, não adianta discutir em trânsito. Trancou você, o máximo você pode fazer é buzinar, pipipi, é para avisar. Mas não vai baixar vídeo para discutir, para esculhambar. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Esse é um exemplo de que você... Porque no passado eu discuti com... Eu já fiz parar uma carreta na BR. O indivíduo me deu um tranca, me trancou na Coca-Cola com a carreta, jogou com tudo em cima de mim. Ainda não tinha aquela área que construíram agora, aquele parque lá, né? Eu passei lá na frente, eu digo, eu vou esperar passar do posto. Botei no meio da BR. Quando ele foi chegando perto, eu pisei no freio, disse, ele vai passar por cima de mim agora. Oxe, fritou tudo atrás, fumaçou tudo. Aí eu desci do carro com um porrete que eu andava com ele no carro. Aqui, ó. Vem. Aí eu chamei, tá? Veja mesmo. Isso há uns 20 e poucos anos atrás. Aí depois entrei no carro, saí cantando pneu, saí e fui embora. É estresse demais, né? Vale a pena? Não. Aí quando é hoje, eu vejo o indivíduo me dar cada tranca que eu olho assim, eu disse, rapaz, eu mudei mesmo, porque no passado eu não ia aceitar um negócio desse. Aí eu apito, né? Tiro o carro, apito e passo, vou embora. Deixa pra lá. Vou embora. Não digo nada. Então você tem que lutar para ser melhor do que você. Né? Pra você olhar assim, eu melhorei. Né? Já não estou mais querendo mandar uma pisa nos outros.
Já não estou mais querendo dar parar caminhão e brigar com o povo na rua. Né? Então eu acho que eu já melhorei pelo menos esses 2 pontos, né? Então a gente tem que refletir sobre nós mesmos. Olhar para nós mesmos. É isso que o texto está dizendo. E dizendo que se você quer ter um bom futuro, siga o caminho da sabedoria. Siga aquilo que é considerado bom pela palavra de Deus. É bom que os irmãos vivam em união? É bom que os irmãos... Então busque viver em união. Pastor, mas fulano e fulana fala de mim. Meu irmão, deixa ele falar. Você continue sendo você. Porque as outras pessoas vão ver você com a sua prática do dia a dia e quem vai começar a ser recriminado é aquela pessoa. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência de alguém vir falar de você e a pessoa diz, não fala de fulano não. Acontece muito. E a pessoa já aconteceu comigo, já de vir ele falar de mim, aí a pessoa diz, não vai falar de Marco não. Marco não é isso não, é assim, e começa a defender a pessoa. Aí o indivíduo fica olhando assim, ele disse, está vendo Marcão, eu vim falar e eu disse isso a ele. Mas rapaz, para que tu fosse falar isso? Não, lógico. Vem dizer, eu sei que você não é assim. Aí eu digo, tá bom. É o que a palavra de Deus está dizendo. Se você segue o que é correto, o que é bom, uma hora as pessoas já vão defender você, porque a vida mostra quem você é. Agora, vai demorar. Não é assim da noite para o dia. Vai demorar. Né? Então, esse bom futuro vai ser uma consequência direta do que você vive hoje, que é baseado no temor ao Senhor e na obediência aos seus mandamentos. Quais são os 3 principais mandamentos? Os 2, né, principais. E tem um terceiro, que a gente considera como mandamento também. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Então, nós temos uma relação vertical, amar a Deus, e uma relação horizontal, que é amar ao próximo. E o terceiro é aquele ide de Jesus, ide pregar o evangelho a toda criatura e fazendo discípulos. Esse ide é uma ordenança, né? É um mandamento também. Mas só faz isso quem tem amor ao próximo e amor a Deus. Esse é reflexo do amor a Deus. Falar da palavra de Deus para a pessoa é demonstrar que ama aquela pessoa, que quer o melhor para ela. Às vezes eu tenho conversado com amigos que são ateus, agnósticos e livre pensadores, como a gente fala, e pensam, tem outros tipos de religião. Eu digo, olha, o cristão, quando ele está pregando, está falando, ele está querendo o melhor para você. Às vezes ele não sabe falar, não sabe a forma, mas no fundo o que ele quer é o melhor para você. Ele está querendo coisas boas para você. Ele não está querendo coisa ruim. Ele está querendo que Deus abençoe você. Ele tem a seguinte expectativa. Meu irmão, meu amigo, olha, eu tenho uma garantia de Deus que quem segue a Ele vai viver a vida eterna. E eu quero viver minha vida eterna junto com você. Eu quero uma coisa boa para você. Pronto, é isso. Então, quando alguém vier falar para você, você não recrimina, não. Você olha que a pessoa quer uma coisa boa. Agora, tem aqueles que eu chamo de agnósticos negativos, que eles odeiam a pregação do evangelho. O ateu negativo também. Porque tem ateu que aceita, você diz, Deus te abençoe, isso, muito obrigado. Ele entende que você quer o bem dele, quer o melhor para ele. Não é? Tem aquele que diz, nem responde, nem diz nada. Eu já passei várias experiências, é interessante. Você chega, olha, eu vou orar. Teve um caso mesmo de um professor que a esposa dele estava com câncer. Ele veio conversar comigo, ele sempre conversava. Tudo. Aí eu disse, eu vou orar. Ele não externou nenhuma palavra, nem de bom, nem de ruim. Calado estava, calado ficou. Já teve outro dizer, muito obrigado. Porque entende que o que eu estou falando ali é algo de bom, eu quero algo de bom para ele. Né? Então, viver essa vida de acordo com a sabedoria de Deus vai trazer a recompensa a longo prazo. Mesmo que a gente não tenha esses frutos, irmão Juvenal, vendo eles agora assim, mas a gente vive pela fé. A gente acredita, né, que ele está na frente, mas a gente não está vendo. Tudo que eu estou colhendo hoje foi semeado no passado.
Você vê, coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer, que eu admirava era muito. Eu via pastores pregando no domingo na Voz Batista, que é o dia de maior audiência do programa. E poucos conseguem pregar no domingo. Eu já estou no 4º domingo e vou pregar mais 4. Eu acho que desses anos todos que eu lembro de Voz Batista, eu não lembro de pastores pregando assim, em sequência. Então eu já preguei 4 domingos, vou pregar mais 4. Eu não sei até quando. Eu sei que não vai ser para sempre. Né? Não vai ser para sempre. Outra coisa, ter escrito um livro. Já estou escrevendo outro. Né? Nunca pensei. Nunca imaginei que ia estar fazendo isso. E as pessoas com uma boa receptividade. Né? Ontem mesmo o pastor mandou para mim uma mensagem quase meia-noite. Pastor Marcos, não li todo ainda não, mas até agora que eu já li, é muito bom o seu livro. Está me ensinando muita coisa. E outros que têm externado assim, né? Então, eu estou colhendo o que eu plantei. Né? Eu fiz o quê? Eu preferi fazer essa escolha. Né? De viver de acordo com o que Deus quer. Lógico que a gente não vive 100%, porque 100% é impossível, só Jesus. Mas a gente tem que olhar para Jesus e dizer, não, a minha referência é Ele, e eu vou tentar me aproximar o máximo que eu puder. Sei que eu não vou chegar, mas eu sempre vou ter motivação na vida, que é a coisa que eu digo que o crente sempre tem que ter, é motivação. Todo dia eu tenho que estar motivado a ser igual a Jesus. Então, cada dia eu vou ter um desafio a cumprir. A vida do crente é assim, até o dia que vai acabar essa vida. E aí você, quando abrir os olhos, vai estar diante dele. E aí você vai dizer, quem é você? Ele vai dizer, meu filho, sou Jesus. Rapaz, graças a Deus, consegui vencer. Pronto. Aproveitar, dar um abraço em Jesus, né? Que a gente vai perder a oportunidade. Né? Dizer muito obrigado. Entendeu? Derramar lágrimas de alegria. Mas lá não vai ter nem choro, nem nada, então não vai ter lágrimas de alegria, vai ter só sorriso nos lábios, né? Se a gente tiver uma forma como essa, a gente não sabe a forma que a gente vai ter, né? Mas a gente vai poder externar a alegria. Então, as escolhas que você faz hoje vão ter impacto positivo no futuro quando elas são feitas com base na sabedoria, com base na justiça. Diferente daquele que resolve invejar o ímpio. Então, se você tem visão de futuro, que eu quero cada dia ser melhor do que ontem, e meu alvo é Cristo, e eu tenho que me modelar por Ele, então a sua esperança no futuro não vai ser frustrada. Porque o versículo diz o quê? Não será frustrada a tua esperança. Porque você vê que, primeiro, é uma confiança que você tem, é uma expectativa, né? Que você tem, confiante, que, baseada na fé em Deus, e que o caminho que você está escolhendo é o caminho melhor. Porque a palavra de Deus, do começo ao fim, ela deseja o melhor para o homem. Ela deseja o melhor para o homem. Muitos não conseguem entender. Outros conseguem, mas o objetivo da palavra de Deus é querer o melhor para o homem. Então, aquilo que você espera de melhor, e às vezes até mais do que você esperava, vai começar a se realizar. Vai começar a se realizar. E isso vai motivar você para ser perseverante. Porque cada dia você vê que uma coisa nova está acontecendo, uma coisa nova está acontecendo. Essa semana eu estava conversando com um rapaz, que foi quem me evangelizou. E ele olhou assim e disse, olha, hoje eu posso chamar você de mestre. Eu disse, por quê? Disse, porque agora você está me ensinando. Eu disse, mas você foi quem me ensinou primeiro. Eu disse, por isso que eu estou feliz, porque a quem eu ensinei conseguiu ser muito mais do que eu não consigo nem imaginar tão longe que você foi. Eu disse, mas não pensa isso não. Mas entendeu, irmã André? Ou seja, ele mesmo consegue ver em mim progresso.
Então os outros vão ver em você o progresso. Vão ver que você mudou, que você melhorou, que você está progredindo. Entenderam? Os outros, muitas vezes aquelas pessoas que ensinaram você. Hoje eu estou ensinando a pessoas que me ensinaram. Interessante, né? Eu estou ensinando a quem me ensinou. Até mesmo no seminário, professores que foram alunos, pastores que foram alunos do seminário, hoje estão indo para as palestras que eu estou dando, aprendendo comigo. Então é aquilo que eu disse, você tem que sempre buscar ser melhor do que você. Sempre está buscando, sempre está buscando. E aí você não vai querer invejar os pecadores e os ímpios, você vai, na verdade, olhar para Cristo e esperar o quê? Essa providência de Deus. Que Deus tem um plano para cada um que o temem. Deus tem um plano para cada um. E um plano bom. Os melhores planos, as melhores ideias, as melhores propostas, as melhores coisas, né? Que a gente pode imaginar, Deus quer para nós. A gente pode ver isso em Cristo. Então, meus irmãos, nós temos que ter fé e esperança como virtude. Nós temos que incentivar a viver uma vida justa. Isso vai levar você a confiar em Deus. Vai levar você a ser persistente no caminho certo. Mesmo que tenha dificuldades, mas você vai persistir naquele caminho. É verdade. Tá certo? Então, vamos viver com esperança de que Deus sempre quer o melhor. Então, esse futuro que a gente acha que é para depois, além da vida, não, começa a partir de amanhã. O que você começa a semear hoje, vai colher amanhã. Uma frase do Billy Graham que eu acho super interessante, ele diz assim: não se afaste de Deus por pecar, mas fique com Ele para vencer o pecado. Exatamente, a ideia é essa mesmo. Então, vamos lembrar que a fidelidade a Deus ela é recompensada no futuro. Que esse futuro é amanhã. Ou seja, é um amanhã abençoado, cada vez mais abençoado. E as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Amém?